Então vamos para a mensagem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em João 10, 9. João 10, 9 diz assim: Sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto ou pastagem. Feche seus olhos. Senhor Deus, viemos aqui para ouvir a Tua voz. Fale poderosamente aos nossos corações. Nos dê somente a Tua palavra e mais nada. Que o intelecto, que toda a razão humana caia por terra. E que o Teu Espírito prevaleça agora neste lugar. Que eu seja apenas um canal, um instrumento, para transmitir de forma clara e audível aqui, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Repreenda do nosso meio, Pai, toda interferência, todo ruído, tudo aquilo que vem para atrapalhar. Caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tem alguns textos na Bíblia que geralmente falam com a gente. E tem alguns textos que nós lemos e ele perdura, ele dura por muito tempo. Eu não sei se você já teve essa experiência. E esse é um texto que durante muito tempo ele falou comigo. Quem me conhece, quem está mais tempo convivendo comigo, sabe o quanto eu já falei sobre isso. Talvez o David lembre que eu já falei sobre isso, né, David? Em algum discipulado, ou até mesmo em alguma pregação. E essa semana eu me deparei com um post no Instagram, que ele falava sobre o tema que eu vou estar falando aqui hoje à noite, que era sobre koinonia e koinonite. E conforme eu fui lendo esse texto de João 10, 9, voltou a fazer sentido. E analisando o cenário evangélico no Brasil e no mundo, esse texto fez mais sentido ainda, olhando para a igreja, principalmente do Brasil. Esse texto voltou a falar comigo, e eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Porque quantas igrejas lotadas nós temos visto no Brasil? Não sei aqui, né? Nós temos apenas essa referência da nossa cidade, que é pequena. Mas se você andar, como o Marquinhos esse dia foi em Botucatu, né, Marquinhos? E ele estava ali a viagem da empresa e ele foi numa igreja grande, cheia, Marquinhos. Na semana, era uma quinta-feira? Uma quarta-feira. Uma igreja cheia, lotada. E eu lembrei de uma igreja lá em São Paulo, muito famosa, que ela tinha capacidade de 8.000 lugares. Imagina, 8.000 lugares para a nossa realidade de Sales. Já caberia Sales inteiro dentro de um salão. Só que ficou pequeno. E aí eles fizeram uma obra de ampliação. E use a sua imaginação agora. Imagina o tanto que essa igreja acrescentou de lugares. Era 8.000. 8.000 lugares. Depois dessa obra, ela foi para 20.000 lugares. Cabe 3 vezes Sales dentro desta igreja em um único culto. Então nós temos visto esse fenômeno crescer. A igreja tem crescido, salões estão lotados, igrejas com capacidade para 20.000, 30.000 lugares, 10.000 lugares. Mas quantos cultos cheios, mas ao mesmo tempo, quantos corações frios. Quantos cultos lotados, mas pessoas trancadas dentro de uma espiritualidade confortável, estéril,
que não produz nada, que não frutifica, que não muda ambiente, que não muda lugares. Quantas igrejas estão lotadas, mas estão vazias de propósito? Quantas? E esse texto é claro, Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta. É isso que está dizendo o texto? Eu sou a porta. Mas que tipo de porta é Jesus? Uma porta para se fechar e se esconder lá dentro? É isso que esse texto está dizendo? Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. E ponto final. Acabou o texto aí? Não. Entrará e sairá. Então Jesus não é uma porta para a gente se fechar e se esconder. É uma porta que se abre sim. Mas o texto diz, entrará e sairá, e encontrará pasto, pastagem, alimento. Entrará e sairá. Então hoje, a pergunta hoje é direta para a gente poder responder nesta noite junto, analisando esse texto. Estamos sendo igreja ou apenas consumidores de culto? O que nós estamos sendo? Igreja, de fato, ou consumidores de culto? Estamos mudando o mundo ou só esquentando as cadeiras? Ou só deixando cadeiras quentes? Ou nós estamos mudando o mundo? Então são essas perguntas que eu quero propor para você, para a gente pensar junto e analisar esse problema, que realmente é um problema que a igreja tem enfrentado no Brasil, principalmente. Bom, nós sabemos que a palavra koinonia é uma palavra muito conhecida no meio evangélico, quer dizer comunhão. E tem realmente uma bênção da comunhão. Mas ao mesmo tempo, pode ter um perigo por trás desta palavra, que é o perigo do isolamento espiritual. Tem uma bênção na comunhão, e a comunhão sim é bíblica. A comunhão ela é poderosa. Nós prezamos por comunhão, por ter comunhão. Mas temos que entender que koinonia é uma vida partilhada. É ombro com ombro, é mesa farta. É coração aberto. Não é só um tipo de comunhão fechada. Porque quando a comunhão começa a ficar fechada, isso vira um clube. E aí nasce uma doença que eu quero falar com vocês, chamando isso de koinonite. Que é quando a comunhão ela fica fechada, exclusiva, restrita. É quando a gente só quer ficar no nosso grupinho. Esse grupinho de comunhão, e esquecemos do que Deus mandou a gente fazer. Esquecemos, perdemos o foco. E a gente acha gostoso, a gente acha prazeroso estar num ambiente onde muitas vezes entramos aqui, como falamos ontem, né, irmão Dorival, irmã Edna, na oração. Nós nos sentimos em família. Não é gostoso você achar um lugar e você fala, eu achei o meu lugar. Eu encontrei um lugar, eu encontrei uma igreja que eu sou bem acolhido, que eu tenho atenção, que eu me sinto parte da comunhão, eu me sinto parte da igreja. Isso é gostoso, isso é maravilhoso, mas nós temos que tomar cuidado, porque Deus não nos chamou para nos esconder, mas para mostrar a luz dele para o mundo. Deus nos chamou para vivermos essa comunhão gostosa e trancarmos as portas e falar, a partir de hoje não entra mais ninguém.
A partir de hoje eu só quero ficar aqui dentro, eu não saio mais. É aqui nesse ambiente que eu me sinto bem e que eu tenho a presença de Deus, e eu não quero saber de mais nada. Mas nós temos que entender qual é o verdadeiro sentido da igreja. E a palavra que define a igreja é eclesia. Eclesia é o que define a igreja. É o nome grego para a igreja, eclesia, que quer dizer chamados para fora. E é o que nós acabamos de ler. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Nós somos chamados para fora. A nossa verdadeira identidade não é quando entramos aqui, mas é quando saímos daqui. É aí que está a nossa verdadeira identidade. Porque a igreja é isso, sou chamado para fora. Não fomos chamados para ser espectadores de um show religioso, de um culto maravilhoso. Não fomos chamados para isso. Mas nós fomos chamados para ser soldados de um reino que está em movimento. Eu não sei se você percebeu ainda, mas o reino de Deus já está se movimentando. A igreja de Cristo está andando. Ela não está parada, ela não está presa a um local. Não está. No entanto, nós tivemos aqui 2 semanas que durante a semana a igreja ficou fechada. Mas a igreja não parou. Nós nos reunimos em lares, fizemos visitas. Por quê? Porque entendemos que igreja não é aqui dentro, igreja também é lá fora. Igreja é quando a gente sai daqui. Igreja é quando a gente está em movimento. Não fomos salvos, meu irmão, para ficar trancado numa agenda de igreja. Mas nós fomos salvos para vivermos a agenda do céu. Não é a agenda da igreja do Servinho. Eu acabei de mostrar algo da agenda da igreja do Servinho. Mas isso não é nada, meu irmão. Não adianta eu estar em toda a agenda da igreja do Servinho, mas não estar antenado com a agenda do céu. E a agenda do céu? E o que o Pai quer de nós? Que muitas vezes não está limitado a essa igreja, a este local. Porque, meu irmão, a igreja não é o fim, a igreja é o começo. Não é o fim, a igreja é o começo da nossa vida. O culto não é a chegada. O pastor Samuel já até pregou sobre isso, a maratona. Nós estamos trilhando uma maratona e temos que chegar. Mas a chegada não é a igreja. Não é aqui que tem uma faixa que a gente chega e cruza a linha de chegada. Não, a igreja não é a chegada. A igreja é o ponto de partida. É daqui que nós começamos a partir. Mas nós estamos correndo para voltar para a igreja. Não, não é isso não. Nós chegamos aqui para adorar a Deus e saímos daqui para transformar o mundo. Eu chego aqui para adorar a Deus, para entregar o meu louvor, um culto abençoado desse aqui, onde nós buscamos a Deus, entregamos o nosso melhor, cantamos o mais alto possível. Nós estamos adorando, mas vamos sair daqui e vamos ter que transformar o mundo. Eu não posso ficar preso a este lugar, porque nós temos um modelo, uma inspiração que sempre falamos, que é a igreja primitiva. Uma igreja que tinha sim uma comunhão poderosa, mas tinha uma missão inegociável. Uma igreja que entendeu, é o que diz lá em Atos 2:42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles tinham comunhão, é inegável, eles tinham comunhão.
Era uma igreja que tinha uma comunhão perfeita, mas tinha uma paixão pela missão do Senhor Jesus. Uma igreja que entendeu que não era um grupo fechado, exclusivo. Uma igreja que orava junto, mas também partiam juntos para alcançar quem estava do lado de fora. E tanto é verdade, porque o resultado disso, se você olhar depois alguns versículos, vai dizer que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Porque uma igreja tinha comunhão, mas não ficava limitada àquele lugar. Entendia que a missão era muitas vezes maior. Por isso o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Então, meu irmão, uma igreja que vive a koinonia, a comunhão, mas entende o que é eclesia, que realmente fomos chamados para fora, essa igreja cresce, e essa igreja vai impactar o mundo, vai impactar a sua rua, vai impactar o seu bairro. Eu vi um vídeo essa semana também de uma senhorinha, lá de uma igreja de Curitiba, acho que é da PIB de Curitiba, e ela falava sobre a resistência que ela tinha a grupos caseiros, célula. E ela falava, né, tenho tanto tempo de evangelho, já participei de missões, mas eu tinha essa resistência, até que me chamaram e eu decidi ir. E ela falou, vocês não têm ideia de como a minha vida foi mudada, porque eu tive a oportunidade de ver o que o Senhor pode fazer em um bairro, em uma rua. Eu tive a oportunidade de começar a chamar as minhas vizinhas, os meus vizinhos. Eu tive a oportunidade de ver que tem pessoas passando por tantos problemas perto de mim, do meu lado. Porque é muito fácil, meu irmão, vir à igreja domingo, e a gente recebe aqui, ora, se quebranta, mas muitas vezes não temos noção de quem está sentado do nosso lado. Não temos noção do que está passando os nossos vizinhos, as pessoas que estão próximas de nós. E nós fomos chamados para fora, não para ficar preso aqui e receber essa bênção, essa presença, e não estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Se isso não te incomoda, tem algo errado com você. Se não te incomoda saber que tem pessoas próximas de você, que estão nesse exato momento, pensando o que fazer da sua vida, com depressão, com síndrome do pânico, pessoas próximas, e nós não estamos atentos a isso. Não estamos atentos ao que realmente o Senhor chamou a igreja a fazer. Porque se a igreja quer dizer chamados para fora, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo como igreja? Porque nós temos que chegar a esse diagnóstico. Quantas igrejas cheias, mas quantas ruas vazias de esperança? Quantas igrejas estão cheias agora neste domingo, mas quantas ruas estão vazias de esperança? Quantas ruas, quantos bairros estão sem esperança? E igrejas estão lotadas. Agora, por exemplo, pode estar tendo um culto nessa igreja que eu acabei de citar a você, com 20.000 pessoas sentadas. Mas eu te pergunto, como está ao redor desta igreja? Como está ao redor dessas 20.000 pessoas? Como está? Porque se fosse tão importante isso e tão extraordinário, na cidade de São Paulo, uma igreja, uma das igrejas com 20.000 pessoas, com certeza,
o noticiário dos jornais seria diferente, sim ou não? Se 20 mil pessoas agora, ouvindo falar do Evangelho, de fato, fossem impactadas pelo Evangelho, a cidade de São Paulo já teria sido considerada uma cidade modelo. Porque nós temos visto cidades crescendo, as melhores cidades para se morar no estado de São Paulo. Tem muitas cidades no ranking das melhores cidades, mas São Paulo não é uma delas. Mas é lá que tem um dos templos com 20 mil pessoas, outro templo com 30 mil, outro templo com 10 mil. Olha quantas pessoas que poderiam impactar de fato o mundo. De fato, a cidade de São Paulo era para ter sido já considerada uma cidade modelo, como nós já ouvimos, já lemos em livros passados, de reavivamento, aonde cidades, os policiais pararam de trabalhar. Sabe por quê? Porque a igreja começou a sair para fora, e aí os policiais não tinham mais o que fazer, porque a cidade foi transformada, a cidade foi impactada, pessoas foram alcançadas, e o Evangelho entrou. Mas vamos ser sinceros agora, só eu e você aqui, faz de conta que não tem mais ninguém, só eu e você, vamos ser sinceros agora. Fala a verdade, se nós não estamos ficando viciados em programações internas, em reuniões, em eventos, em congresso. Fala a verdade, se isso não é bom, se muitas vezes a gente não acha isso, sabe? E a gente se dedica um tempo enorme. Não que isso não seja bom, meu irmão. Não estou falando que isso é errado. Mas sabe quando isso começa a ser um fim em si mesmo? Quando a gente gasta toda a nossa energia, todos os nossos recursos só em tipos de programações especiais, e a gente não dá valor a um simples culto. Às vezes a gente fala, hoje não. Mas sabe aquele evento que fala que vai vir um pregador de fora, fala que vai vir uma banda, que nós vamos ter algo especial. Aí você fala, esse culto eu não posso perder por nada. Eu não posso perder por nada. Fala a verdade, se não é a nossa realidade muitas vezes, não é a realidade do Brasil. Estádios lotados. Nós tivemos uma virada de ano, que inclusive essa igreja que eu te falei dos 20 mil pessoas fizeram, cobraram até ingresso, e o estádio estava lotado. Eu já vi outra situação que tinha até fila de espera para participar de um evento desse. Mas isso transforma o mundo? É isso de fato que tem transformado o mundo? Aonde que está a missão que o Senhor Jesus nos incumbiu? Aonde é que está o órfão? Aonde é que está a viúva? Aonde que está o pobre menino que nunca ouviu falar do Senhor Jesus? Aonde está? Porque o meu Jesus disse o seguinte lá em Marcos 16, 15. Eu não sei o seu Jesus, o Jesus desse povo aí, mas o meu Jesus disse assim, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todo. Na sua Bíblia pode estar escrito, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito, ide para a igreja e pregai. Tem alguma Bíblia que está dizendo isso? Ide para a igreja e pregai. Não. Nenhuma Bíblia vai estar escrito isso. Porque todas as Bíblias vão estar dizendo a mesma coisa. Ide para o mundo. Saia e vá ao mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Nós temos uma onda agora que é a onda do digital. Tem uma igreja lá em São Paulo que começou
a fazer a igreja digital. Porque é uma igreja grande, tem muitas pessoas que simpatizam com essa igreja, e eles não querem ficar abrindo o templo, então eles falaram, nós vamos abrir agora o digital. Então é a igreja digital. Durante o culto, não só você assiste online, não, mas você entra numa live e aparece a sua foto lá no telão, a sua igreja digital. O recurso, meu irmão, muitas vezes é benéfico, ajuda. Nós gravamos muitas vezes as pregações, já recebemos feedback de pessoas de fora até do país, né? Algumas vezes recebemos algumas coisas, tem pessoas que assistem, às vezes parentes, pessoas longe, assistem, faz parte. Mas, meu irmão, o digital jamais vai substituir o presencial. Jamais o digital vai substituir o olho no olho. Não tem como, no digital, a gente ter olho no olho. Não tem como eu saber se você está triste, porque o seu olhar diz tudo. É olhando no olho da pessoa que a gente sabe se ela está alegre, se ela está triste. Ela às vezes não precisa dizer nada, basta um olhar, a gente já sabe o que está acontecendo. O digital não vai. O digital jamais vai substituir um abraço sincero, um abraço verdadeiro. Aquele abraço que consola, aquele abraço que aquece, aquele abraço que transmite um amor puro, verdadeiro. Porque muitas vezes, um abraço resolve tudo. Vem aqui, meu irmão, eu estou aqui do seu lado. Dá um abraço aqui, meu irmão. Dá um abraço, conte comigo. O digital faz isso? Não tem como. Não tem como o digital levar uma cesta básica a uma família que está necessitada. Tem como? Não tem como. A gente pode até mandar um Pix, né? Mas esse ato de ir lá, saber da necessidade, falar, eu estou aqui, eu vim trazer uma cesta para você, eu vim orar por você, eu estou aqui para o que você precisar. O digital não vai, meu irmão. Então, o mundo ele não está precisando apenas de uma igreja online, ele precisa de uma igreja em carne e osso. Uma igreja que atua, uma igreja que vai ao encontro, uma igreja que cumpre o ide. Ide, não é fique, não é mande, não é ide. Ide, vá de encontro aos necessitados. Porque João 10:9, põe de novo para nós. Ele é muito claro. Entrará e sairá e encontrará pasto. Há pasto dentro, sim, temos alimento aqui dentro, mas também temos alimento lá fora. Somos alimentados como quando saímos aqui deste lugar. Porque Jesus não disse, entre e ficará trancado. Entrará e ficará trancado, não. E essa é a realidade, muitas igrejas, muitos cristãos, vivem como se a porta fosse de entrada única. Uma espécie de refúgio permanente. Mas Jesus não nos chama para um confinamento religioso. Não, Jesus não nos chamou para isso. Ele nos chama para um movimento espiritual. Entrará, sim, nós precisamos entrar. Por que eu entro aqui dentro? Eu entro aqui dentro para ser curado. Eu entro aqui dentro para ser alimentado. Eu entro aqui dentro muitas vezes para ser renovado. Glória a Deus por isso. Porque aqui nós somos renovados. Aqui nós somos alimentados, somos curados. Mas depois nós temos que sair. Nós temos que sair. Porque tem uma dinâmica de ir e vir, de comunhão e missão, de receber. Eu recebo, mas para que eu recebo aqui? Para repartir. Eu não recebo para engordar, ser um obeso espiritual, não. Eu recebo aqui para eu repartir. Porque o evangelho é isso, meu irmão. O evangelho não é uma estufa, uma incubadora que a gente fica aqui quentinho, aquecido, não.
O Evangelho é uma estrada que eu tenho que trilhar. Nós não somos convidados para nos esconder, mas nós somos convidados para nos envolver na missão do Senhor Jesus. Nós não somos, porque Jesus falou que nós vamos ser sal e luz, mas não somos um sal para ficar armazenado. Imagina, é uma igreja que é sal, mas o sal que não sai daqui, serve para quê um monte de sal? Se o sal não sair para salgar, vai mudar. Você precisa fazer um caldo, né? Lembrei do caldo. Tem as irmãs aí do caldo, é um mistério esse caldo. Época de caldo, maravilhoso. Mas nós vamos fazer o caldo. E temos um belo de um saleiro bonito, um saleiro enfeitado, arrumado, ajeitado. Mas o saleiro está lá e o caldo está aqui. Que diferença vai fazer? Você quer caldo sem sal? Sem sabor? Meu irmão, para ter um casamento perfeito, para ter uma igreja de fato verdadeira, uma igreja linda, bela, maravilhosa, o sal tem que sair. O sal tem que ir de encontro a essas vidas que estão sem sabor nenhum. O sal tem que sair e começar a salgar a vida das pessoas. A vida das pessoas tem que começar a ter um tempero de verdade. A vida das pessoas está ali, muitas vezes sem sentido nenhum. E você é o portador do sal. Você é o portador do tempero maravilhoso que pode mudar a vida dessas pessoas. Mas você tem que sair. O sal tem que sair de dentro do saleiro. Temos que sair. Também Jesus usou o exemplo da luz. Nós somos a luz. Mas põe uma luz agora, como a gente tinha aqui antigamente. Quando apagava as luzes, para ir embora desse salão, você tinha que ligar uma lanterna, que não, você não conseguia sair até a porta. Imagina que você é essa luz, que só serve para alguns momentos. Mas, graças a Deus, colocamos aquela luzinha ali, ó, uma luzinha branca ali, ó, que ninguém nem nota durante o culto. Mas, meu irmão, que diferença faz essa luz pequena quando apaga todas as luzes? Que diferença faz essa luz quando apaga todas as luzes? Ninguém sai tropeçando, ninguém precisa, sabe, de auxílio. Não, você consegue andar por esse salão com apenas uma luzinha insignificante. Essa luzinha insignificante, que às vezes não tem tanta notoriedade quanto as outras, é eu e você quando estamos fora daqui. É eu e você quando entramos nos ambientes escuros, quando entramos em lugares cheios de treva, cheio de amargura, cheio de depressão. Quando entramos, somos essa pequena luz que já faz uma diferença. Agora coloca umas 10 luzes dessa. Meu irmão, clareia já praticamente esse salão inteiro. É a diferença, às vezes você não tem noção disso, mas você é uma luz que não pode ficar guardada numa caixa. Mas você é uma luz que tem que ser erguida no monte. Essa luz é eu e você. Tem pastagem, tem pasto, tem pastagem dentro, mas tem pasto e pastagem lá fora. O pasto representa alimento, sustento, vida abundante. E muitos estão vivendo como se só houvesse pasto, alimento dentro da igreja. Só lá, quando eu estou no culto, que eu ouço uma palavra, eu só sinto a presença de Deus quando eu estou no templo. Só tenho espiritualidade quando estou com meus irmãos. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: saia. Saia que você vai encontrar pasto.
Você entrou, glória a Deus. Você entrou, você recebeu cura, você recebeu perdão, misericórdia. Mas saia, porque o mundo lá fora está te esperando. Tem pessoas, tem vidas lá fora esperando você, esperando o seu testemunho, esperando uma palavra, uma atitude. Eles estão olhando para cada um de nós, e eles estão vendo. Às vezes você pensa, mas não, tem muita coisa para ser mudado, mas o pouco que Deus já mudou é suficiente para impactar vidas perdidas lá fora. O pouco que Deus já fez na sua vida é o suficiente para Ele alcançar mais vidas perdidas. Porque, meu irmão, lá fora é um campo de batalha, mas lá fora também tem colheita. Tem sustento na comunhão, mas tem propósito na missão. Tem refrigério na adoração, mas tem uma alegria indescritível na evangelização. Eu não sei se você já teve experiência de sair para evangelizar. Quem já viveu isso? Antigamente a gente tinha muito isso, lá em São Paulo mesmo, a gente tinha momentos de evangelização, de sair, de ir de encontro, de entregar às vezes alimento para pessoas de rua. E meu irmão, que bênção é. Se você nunca teve essa experiência, eu te encorajo, vá. Se tiver a oportunidade, vá. Ir para um hospital, ou lá mesmo ali, nós temos aqui o asilo que nós ajudamos. Saia só um dia, para você ver o quanto você vai ser alimentado. Porque você não tem noção, quando você dá atenção, quando você começa a falar para uma vida desesperada, para uma vida perdida, meu irmão, isso te alimenta de um jeito. Você sai dali tão renovado, tão cheio da presença de Deus, porque não dá para entender. Você fala, não, mas espera aí, eu que estou dando, mas parece que eu que estou recebendo mais do que a pessoa. Mas é isso. Entrará e sairá e encontrará pastagem. É isso. Quando você começa a dar, quando você começa a alimentar, a entregar aquilo que o Senhor tem te dado, você é alimentado. O Senhor toca a sua vida, o Senhor começa a transformar o seu ser, e você começa a dar glória a Deus, e a alegria invade o teu ser, que você nem consegue entender. Você fala, o que está acontecendo comigo? Sabe o que é isso, meu irmão? Você entrou, você saiu, você tem pastagem lá dentro, mas você tem pastagem lá fora. Porque, meu irmão, a missão também te alimenta. Muitos só se alimentam na entrada, mas não percebe que tem alimento na saída. Quando você serve, meu irmão, você se alimenta. Quando você ama, você se fortalece. Quando você evangeliza, você se alegra. Porque Jesus, Ele não quer só nos encher só na entrada. Ele quer nos usar e nos alimentar na missão. Na missão. Quando você entende o ide do Senhor Jesus, e quando você começa a cumprir, o Senhor Jesus vai te alimentando mais e mais. Porque eu já tive experiências. Hoje eu estou aqui, tenho um pouquinho mais de experiência, mas já tive os meus 18 anos, já fui líder de jovens. E às vezes eu mesmo falava, como assim? Como vocês podem estar dizendo, mas eu não tenho tanto conhecimento, eu não sei nem o que falar, eu também não sabia. E eu já tive experiência de só ir, e de repente as palavras começam a vir, meu irmão. Você não vai ficar enganado, você não vai ficar sem ter o que falar, porque quando você cumpre o ide do Senhor Jesus, meu irmão, o Espírito Santo, Ele toma a sua vida, e você começa a falar, você começa a falar, você começa a falar. Muitas vezes, até hoje, nós saímos de casa, como eu, 2 semanas atrás, eu fui visitar uma mulher, junto com a Joyce, lá em Rio Preto. E eu não sabia o que viria pela frente. Mas conforme a pessoa vai falando, a gente vai ouvindo o problema, o Espírito Santo começa a trazer, o Espírito Santo começa a direcionar, e você começa a dar
a palavra certa no momento certo, aquilo que a pessoa precisa ouvir. Mas o que é isso? Eu sou super poderoso, é porque eu sou pastor, é porque eu sou melhor? Não. É porque eu cumpri o ID. Eu só falei, eis-me aqui, Senhor, eu estou indo. Eu estou indo porque eu sei que essa pessoa precisa ouvir. E porque eu fui, o Senhor Jesus começa a nos usar. E você, meu irmão, é alimentado, você é fortalecido, porque Ele quer te usar, Ele quer te alimentar na missão. Porque o próprio Jesus, lá em João 4:34, olha o que Ele disse. João 4:34. O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Olha o que Jesus disse. O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Meu irmão, para Jesus, o alimento não estava só na adoração, mas o alimento estava na missão. O meu alimento, o próprio Jesus está falando, consiste em fazer a vontade. Quando estou fazendo a vontade, quando estou na missão, eu sou alimentado. É doido isso, né? Imaginar que, como? Eu estou me gastando, eu estou me doando e eu estou sendo alimentado. O que é isso? Que loucura é essa? Mas é isso. Isso é João 10:9. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu entro, eu saio e eu sou alimentado. Então, meu irmão, chega de sermos uma igreja que só entra, que só vem culto após culto, evento após evento, mas e a saída? E o envio? E o impactar o mundo? Como é que está? Uma igreja que só entra e nunca sai. Uma igreja que só se alimenta, mas nunca frutifica. A gente tem se alimentado, mas e os frutos? Porque uma árvore que só se alimenta e não frutifica, é uma árvore que morre sufocada em si mesmo. Uma árvore que só se alimenta, mas não está frutificando, ela vai morrer sufocada. Então, meu irmão, chegou o tempo da gente ser uma igreja que sai. Sai para ser a resposta. Sai para ser a cura. Sai para ser esperança. Sai para olhar nos olhos dos órfãos. Sai para abraçar aqueles que precisam, que estão sem esperança. Sai para anunciar o evangelho aos que nunca entrariam aqui dentro, porque tem pessoas que jamais vão entrar num lugar desse. Mas isso significa que o Senhor Jesus não pode alcançar essas pessoas? Com certeza Ele pode e vai. Sabe quando? Quando a gente sair. Quando a gente sair para fora, nós vamos alcançar pessoas que jamais entrariam num lugar desse. É nesse momento. Porque uma igreja que não sai, meu irmão, é uma igreja que adoece. Mas uma igreja que sai, é uma igreja que floresce. A igreja que não sai, ela vai adoecer. Mas a igreja que sai, ela vai florescer. Ela vai virar um belo jardim. Então, meu irmão, a gente entra para ser abastecido, mas a gente sai para sermos enviados. Nós voltamos para ser renovados, mas saímos novamente para transformar vidas, pessoas. Porque se a sua espiritualidade só funciona dentro da igreja, é uma espiritualidade que não funciona. Se a sua espiritualidade só funciona aqui dentro, então a sua espiritualidade não está funcionando. Porque a nossa espiritualidade ela tem que funcionar aqui e principalmente lá fora. Então nós temos um chamado, meu irmão, urgente. Chega, meu irmão, de ser uma igreja de portas fechadas. Chega de trocarmos pessoas por coisas.
Chega de agenda lotadas de eventos e vazias de missão. Porque o mundo lá fora, meu irmão, está faminto. Vidas estão famintas. Vidas estão sedentas. Vidas estão feridas. E sabe quem Deus enviou para todas essas pessoas? A igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus aqui nesta noite? Ih, meu Deus do céu. Quem é a igreja de Jesus aqui? Você é a igreja do Senhor Jesus. É você que o Senhor está contando para ir de encontro aos famintos, aos sedentos, aos feridos. É você. Pare de ser apenas um consumidor de culto e comece a ser um portador do reino. Saia daqui dessas quatro paredes e leve esperança a quem não tem. Leve esperança a quem não tem. Porque nós temos que entrar sim para nos fortalecer, mas temos que sair para transformar. Quarta-feira temos culto, terça-feira voltamos a ter reunião de mulheres. Vamos entrar aqui, vamos ser reabastecidos, fortalecidos. Mas para quê? Para sair e transformar o mundo. Para sair e impactar essa cidade, a sua rua. Este lugar, este bairro, nós precisamos mudar. Nós precisamos, porque o dia que nós entendemos isso, que nós entramos aqui, somos fortalecidos, abastecidos, mas quando saímos daqui, começamos a impactar, a transformar, vai chegar o dia que um culto aqui não vai ser suficiente, porque não vai ter mais lugar. Vai chegar o dia que nós vamos ter 3 cultos neste lugar. Quem acredita nisso? Eu acredito. Sabe por quê? Porque eu estou entendendo que eu tenho que entrar, mas eu tenho que sair. Eu estou entendendo que não é só aqui dentro que eu tenho pasto, é lá fora, quando eu vou de encontro aos necessitados, quando eu vou de encontro aos famintos. Então, o que nós devemos orar aqui nesta noite é: Senhor, nos livre da coinonite. Nós não queremos ficar presos a coinonia, uma comunhão fechada, exclusiva, a algo maravilhoso, a algo que nós temos falado aqui, como é bom, uma igreja que acolhe, que recebe. Mas se essa igreja só faz isso, nós estamos errados, nós temos que mudar a fórmula. Se essa igreja está só fechada e achando que isso é tudo, que isso é maravilhoso, que isso é a finalidade da igreja do servinho, nós estamos errados, nós erramos. Vamos começar de novo. Porque nós temos realmente, sim, estamos felizes com tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E como eu tenho falado, eu acredito que vai chegar o dia de ter 3 cultos aqui. Mas não é isso a finalidade. A finalidade, para que é que eu quero que tenha 3 cultos aqui? Porque vai ter mais pessoas para impactar mais e mais vidas nessa cidade. Vai ter mais pessoas para ir de encontro aos necessitados. Vai ter mais pessoas que vão entender que nós fomos chamados para fora. Fomos enviados para o mundo. Pode sair daqui missionários. A gente nunca fala isso quase, né? E às vezes temos até um receio de falar isso. Nós olhamos para os jovens. E muitas vezes só pensamos aqui, na igreja. Mas pode ser que daqui desse grupo de jovens vai sair missionário, que vai lá, nos lugares remotos, nos lugares improváveis, para impactar uma geração, para impactar o mundo, para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. É isso o nosso desejo, meu irmão. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Para a gente terminar, mais uma vez eu quero repetir essa frase. Uma igreja que não sai, se apaga. Mas uma igreja que sai, floresce. Fique de pé. É uma noite que temos a oportunidade de mais uma vez lembrar
do sacrifício de Jesus. E hoje nós estamos aqui participando do pão, do cálice, lembrando mais uma vez que nós fomos chamados para não só entrar neste lugar, mas para sair. Para sair, para transformar. Porque o que nós lemos hoje foi: entrará e sairá, e encontrará pasto. A Santa Ceia, meu irmão, ou a ceia, assim como você achar melhor, nos convida a entrar. Nós entramos aqui hoje. Mas para que nós entramos? Nós entramos para sermos nutridos pelo sacrifício de Cristo, mais uma vez, lembrando do sacrifício. Mas entramos aqui também para ser lembrados da nossa identidade como povo de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós entramos, nós somos chamados a sair. Para quê? Para colocarmos em prática o amor do Senhor Jesus. Aqui está a maior prova do amor que já existiu na história deste mundo. A maior prova do amor está aqui representada nesta noite. O cálice, o sangue, o pão, o corpo, é a prova do amor, o maior amor que já existiu. O amor que somos lembrados e desafiados. Porque, não sei se você lembra, já que falamos de casal, Jesus falou que o marido tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E sabe como Cristo amou a igreja? Está aqui, ó. Dando o seu corpo, dando o seu sangue. Mas não só isso. Não só os maridos, mas todos nós que entendemos quem Cristo é de fato, temos que estar dispostos a morrer uns pelos outros, a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros. Então nós somos chamados a viver esse amor na prática. Termos pão partido na vida do próximo. Termos esse pão partido na vida do nosso próximo. Não ser apenas consumidor de culto, mas missionários enviados. Porque, eu não sei se você tem essa noção, mas muitos são missionários que são enviados para fora realmente, para outro país. Mas a partir do momento que você sai por essas portas, você é um missionário, quer queira ou não queira, você é um missionário. Agora depende de que missão, de que lado você está. Porque eu sempre falo isso. Você não precisa dizer nada. As pessoas olham para a sua vida, para a sua atitude. E as suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Então, quer queira você faça alguma coisa ou não faça, você já está fazendo alguma coisa. As pessoas estão olhando. E a mensagem está sendo pregada. Que mensagem estamos pregando? Que mensagem? Esta mensagem aqui do Cristo que se entregou, que se amou ao ponto de dar a vida dele em favor de nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, falhos, imperfeitos, muitas vezes zombadores, escarnecedores. O Senhor Jesus morreu por cada um de nós. Então, temos que ter essa consciência nesta noite. Nós estamos portando uma mensagem. Que mensagem é essa? Que mensagem é essa? O pão que nós partimos aqui hoje é o mesmo que deve ser repartido lá fora. O pão que vamos distribuir, que já está partido, é o mesmo pão que temos que repartir lá fora, com os necessitados, com os aflitos, com os desesperançosos. Então, meu irmão, ao comer esse pão, ao beber desse cálice, nós renovamos o nosso compromisso com Cristo.
Nós renovamos o nosso compromisso pelos nossos irmãos. Nós renovamos a nossa missão pelo mundo, que é ir de encontro a toda a criatura pregando o Evangelho. A tempo e fora de tempo, você prega o Evangelho. A sua vida é uma pregação do Evangelho. Suas palavras às vezes nem tanto, mas a sua vida é uma pregação. A sua vida é uma pregação. Nós não podemos terminar este culto apenas satisfeitos, mas nós temos que sair daqui determinados a ser uma resposta. Hoje nós não estamos aqui apenas participando de um rito, apenas um cerimonial, mas nós estamos recebendo uma comissão de entrar, ser alimentado, mas de sair para impactar o mundo, o seu bairro, os seus vizinhos. E eu quero colocar uma pergunta na sua cabeça agora. Como que nós temos vivido após cada ceia? Como que você tem vivido após cada culto de ceia? Você tem apenas voltado para dentro ou você está saindo para cumprir a missão? Quando acabar esse culto hoje, o que vai estar na sua mente? Que eu estou aqui dentro, participei de mais um dia, não perdi por nada a ceia. Mas e aí? E a missão? Onde ficou? Então, meu irmão, a minha oração hoje, nesta noite, é para que você hoje seja um marco do reavivamento missionário da igreja. Que hoje nós possamos ser realmente a resposta que tanto esse mundo está procurando. Que ao sairmos daqui, depois de tomarmos a ceia, depois de exercitarmos a memória, como eu tenho dito, ceia não é remédio, ceia é exercício de memória. Ao sair daqui, que nós possamos realmente, de fato, entender que nós somos a resposta que tanto este mundo está procurando. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nos dê a oportunidade nesta noite de sairmos daqui convictos que o Senhor tem nos chamado para uma grande missão. O Senhor não nos tem chamado para viver apenas uma comunhão exclusiva aqui dentro, mas o Senhor tem nos chamado para ir afora, ir de encontro, ser resposta, ser, Senhor Jesus amado, as mãos que vão levar a esperança, ser o abraço, Pai amado, que elas estão querendo, precisando, ser o olhar de misericórdia que essas pessoas estão precisando. Que o Senhor nos use, Pai, poderosamente, para trazer esse reavivamento, Senhor. Esse reavivamento missionário da igreja, que a gente entenda que nós estamos numa missão, que o Senhor nos chamou para ir de encontro a toda criatura e pregar o Teu Evangelho, e pregar a boa notícia, que é o Senhor Jesus morreu na cruz, para que possamos ter vida e vida em abundância. Obrigado, Jesus. Que possamos nesta noite, Pai, pegar este pão e este cálice, e que a nossa memória seja realmente reavivada. Que possamos voltar, ao pegar esses elementos, que a nossa mente vá lá para a cruz, possa voltar e enxergar o sacrifício definitivo que o Senhor ofereceu por nós. Que a nossa mente seja levada agora a este lugar, para que possa produzir em nós, Pai, realmente um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira alegria em saber que o Senhor nos deu vida
e vida em abundância. Amém. Amém? Pode servir. Todos pegaram? Ficou alguém sem pegar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o seu corpo foi moído lá naquela cruz. Mas eu te agradeço, Senhor, porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje. Não estaremos aqui de pé, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de exercer a nossa memória para lembrar do teu sacrifício, que foi definitivo naquela cruz. Eu te louvo e te exalto. Obrigado, Senhor. Comamos o pão. Glorificado é o teu nome, Jesus. Maravilhoso amor que nos alcançou. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode servir. 1 Coríntios 11, 25, diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Lá em Zacarias 9, 11, paralelamente a esse texto, diz assim: por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Talvez agora ficou um pouquinho melhor de entender o que estamos aqui relembrando. Assim como aconteceu lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, foi selada com sangue, e lá aconteceu para livrar os prisioneiros da morte. Eu e você estávamos condenados à morte. Que morte é essa? Morte física? Não, a morte eterna, a pior morte de todas. Mas o Senhor Jesus, assim como aconteceu lá, com o sangue foi selado uma aliança. Agora o sangue de Cristo selou uma nova aliança, que nos livrou da morte eterna. Nos livrou da morte eterna. E o versículo 26 de 1 Coríntios 11 diz: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. E o Senhor Jesus está vindo. O Senhor Jesus está voltando. E nós estamos aqui hoje celebrando a morte e a ressurreição do nosso Deus. Por isso hoje, com esse cálice na mão, nós vamos tomar, alegres, felizes, festejando. Hoje é uma noite de festa, porque fomos libertos da morte. O Senhor nos livrou da morte e Ele está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tomamos o cálice. Aleluia, Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus.